Falei assim, não, eu vou perguntar à médica o que tá acontecendo. Aí eu fui nessa médica e falei assim, ô doutora, como que tá o quadro da minha mãe? Ela pegou e falou comigo assim, Marina, o quadro da sua mãe, eu vou te mostrar aqui a tomografia dela, olha pra você ver. A sua mãe não tem pulmão mais, eu não sei explicar como que ela tá respirando. Então, aí eu falei assim, então doutora, tem uma previsão de quanto tempo de vida que ela tem? Aí ela falou assim, olha, eu não posso falar isso, mas o que eu posso te dizer é que eu não consigo entender como que ela está viva. Quando eu saí do consultório da médica, eu saí e falei assim, olha, eu tô vivendo o milagre de Deus, porque a minha mãe, ela tá sem pulmão e ela está viva. Então eu tô vivendo esse milagre e Jesus, ele tá me dando uma nova oportunidade de ter mais dias com a minha mãe. E isso acalmou meu coração. Então, quando foi no dia 1º de março, nós voltamos para casa. Eu tive momentos maravilhosos com a minha mãe. Eu dormia junto com ela. A gente de noite fazia as nossas orações. E por umas 5 noites, né, a gente conversou muito sobre um jardim. A minha mãe pediu para mim para criar um jardim. Ela falou assim, Marina, se a gente pudesse montar, né, criar assim na nossa mente, diante das dificuldades, né, a gente começasse a pensar num jardim muito lindo, que não tem dor, não tem sofrimento, o que você colocaria nesse jardim? E aí a gente começou a criar esse jardim. E nesse jardim, a gente começou a colocar, né, passarinhos de todas as espécies, muitas flores bonitas. E esse jardim, hoje eu entendo que já era um preparo para onde minha mãe estaria indo, que é o jardim com Deus, né, o jardim celestial. Deus, nesse período, ele me deu aí a oportunidade de estar convivendo com a minha mãe, experimentando, né, todo um cuidado, todo um amparo por parte dela, porque ela sempre demonstrou ter muita fé em Jesus. O desejo maior do coração dela era se encontrar com Cristo. E ela, assim, sempre com muita sabedoria, sempre com muita paciência no Senhor, ela conduziu muito bem os últimos dias dela. E foram 2 meses, eu fiquei de março até o dia 8 de maio. Ela começou a passar mal no dia 7. Quando foi dia 8, ela não estava dando conta de tanta falta de ar. Então eu e meu pai entramos em contato com a ambulância, né, do plano de saúde dela. E nós fomos pro hospital ali, o hospital de pronto atendimento. E o mais interessante é que já estava próximo da sua partida. 2 meses depois seria, né, 56 dias depois seria o falecimento dela, mas Deus planejou tudo tão maravilhoso que ela fazia o tratamento em um hospital. Esse hospital não teve vaga para atender ela, então ela foi direcionada a um outro hospital, um hospital que deu total apoio, né, tanto profissional quanto de carinho, de atenção, de amor. Minha mãe, ela faleceu no dia 2 de julho desse ano. E uma semana antes dela falecer, na quarta-feira, eu fiz uma oração para ela, falando, né, profetizando sobre a vida dela, a cura do Senhor. E quando foi na quinta-feira pela manhã, ela acordou e falou assim, ô Marina, eu tive um sonho muito lindo, eu sonhei que eu tava andando. Aí eu peguei e olhei pra ela e falei assim, mãe, mas você vai andar, pode ter certeza disso. E aí quando foi na sexta-feira pela manhã, eu me recordo que ela já acordou tentando levantar da cama, sabe? Eu acredito, assim, na minha limitação humana, eu acredito que pode ter sido já o próprio espírito dela entendendo que haveria, né, ali a partida para um encontro com Cristo. Então passou aí, né, eu fiquei com ela na sexta-feira à noite, de sexta até sábado, e vim para casa.
Ela passou o final de semana com meu pai e com uma amiga dela. E quando foi na segunda-feira, era por volta de 5h30, entre 5h30 e 6 horas da tarde, eu cheguei no hospital. E minha mãe estava lá, deitada, e estava muito feliz, com um semblante muito bom. Tava ela e minha tia, as duas conversando, e ela tinha feito a unha. E por incrível que pareça, assim, minha mãe, ela trabalhava muito com sinais, uma forma muito grande de amor. Ela demonstrava muito amor. Na verdade, se hoje eu fosse definir a minha mãe em uma palavra, eu definiria como amor. Ela demonstrava muito amor pelas pessoas que a cercavam. E quando eu vi a unha pintada, eu falei assim, gente, que gracinha. Só que minha mãe nunca gostou nem de maquiagem, nem de pintura, né, na unha, nem nos pés. Ela sempre foi muito básica nessa questão. E hoje eu entendo que ela queria deixar um sinal para mim, com as mãos dela pintada. E esse sinal era o quê? Que eu ficasse bem. Ela queria que eu ficasse bem, porque ela sabe que eu sempre gostei muito de usar, sabe? De fazer minhas mãos. E hoje eu vejo que é isso. Ela queria deixar isso como sinal para mim. Então eu fiquei com ela na segunda à noite. Antes da gente dormir, ela olhou para mim com um semblante de muito amor, muito carinho. Aí eu falei com ela assim, mãezinha, você tava com saudade de Dedé, né? Aí ela falou assim, mamãe tava com muita saudade de Dedé. Aí eu falei com ela assim, pois Dedé tá aqui com você. Porque ela me chamava de Dedé. E aí eu falei, mãe, eu te amo, e despedi dela. No dia 2, era 4h30 da manhã, da madrugada, a minha mãe começou a tossir e passado um tempo chegou uma enfermeira, né? Minha mãe pegou e comentou que estava sentindo dor no pulmão. Ela administrou dipirona e depois minha mãe melhorou um pouco. A gente cochilou mais um pouquinho. Quando foi 7 horas da manhã, ela acordou de novo, sentindo muita falta de ar. Nessa hora eu peguei e cheguei perto dela e falei assim, mãe, você quer uma água? Ela pegou e me olhou, me fixou os olhos e falou assim, Marina, eu tô indo embora. Abraça o Espírito Santo de Deus e cuida do seu tio Zé Augusto. Chama o Marcondes, eu quero ver o Marcondes. Cadê o Marcondes, Marina? E nessa hora eu peguei e vi que ela realmente já estava partindo. Os enfermeiros me orientaram, né, a respeito. Então eu fui lá e chamei meu pai. Passado aí uns 15 minutos, meu pai chegou e ela falou com ele, Marcondes, abraça o Espírito Santo de Deus. Depois ela ficou deitada. Eu peguei e perguntei ao meu pai o que ele achava, se ele achava que ela ia voltar. E ele falou que achava que não. E também os enfermeiros já estavam adiantando a gente, né, que ela já estava em processo de falecimento. Foi quando eu chamei assistente social para poder entrar em contato com meu irmão. Meu irmão vir e poder despedir também. No decorrer desse tempo, a gente ficou lá o tempo todo com ela, dando apoio. E quando deu 3h30 da tarde, meu irmão chegou. Ele chegou, conversou, né, falou algumas coisas com ela, mas ela já estava bem assim, sem reação. Quando foi 4h30 mais ou menos, meu irmão saiu, ele e meu pai, e eu fiquei sozinha com a minha mãe.